Agosto de 1892, um crime chacoalhou a calmaria da pequena cidade de Fall River, em Massachusetts. Andrew Borden e sua esposa Abby são encontrados brutalmente assassinados dentro de casa. A polícia ficou atônita a princípio. Afinal, apesar de ter algumas desavenças com pessoas da cidade, Andrew não era o tipo de pessoa que tinha inimigos. Conforme as investigações avançavam, porém, o cerco ia se fechando na suspeita que parecia a mais improvável. Ficava claro para os investigadores que apenas uma pessoa teria os motivos, os meios e a oportunidade de cometer o crime: Lizzie Borden, a filha mais nova de Andrew. Porém, mesmo com as evidências, era difícil acreditar que uma moça respeitada e professora da escola dominical seria capaz de matar alguém a machadadas. Assim, surgia a dúvida: Lizzie Borden matou o pai e a madrasta? E por que ela teria feito isso? Mas, se não foi ela, quem poderia ter sido? Prepare-se! A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar em um passeio para um dos crimes mais famosos de toda a história dos Estados Unidos. Bem-vindos a bordo, passageiros da carruagem! Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Ventre em Chamas, o meu último lançamento, que é um livro de contos com história de mulheres que vão viver de tudo, menos situações fáceis. Aqui tem histórias de fantasmas, serial killers, trama de vingança, coisas sobrenaturais que acontecem. E é claro, tem também todo aquele clima de suspense, daquele nervosinho, aquele friozinho na barriga que vocês que gostam da carruagem sobrenatural já estão acostumados. O livro está disponível na Amazon em formato de e-book, mas você também pode comprar comigo. A edição física, que é toda bonitona, tem imagens, tem fotinho minha no final, ó, que linda. Se você gosta mais da edição física, você pode comprar comigo diretamente pelo Instagram. Manda uma mensagenzinha pra mim lá, tá linkado aqui embaixo, que eu faço pra você com frete grátis pra todo o Brasil e ainda vai com brindes. Mas sem enrolar muito, bora pro episódio. A gente adora um mistério. Não é à toa que os livros da Agatha Christie venderam mais de 2 bilhões de cópias, colocando a autora no livro dos recordes. É tentador vestir a capa do detetive e tentar analisar as pistas deixadas em busca de uma resposta. E essa atração que grande parte das pessoas tem por um bom mistério é um dos fatores que levou o caso de Lizzie Borden a atrair tanta atenção. Porque esse é um caso que reúne elementos que parecem ter saído diretamente de um bom romance policial. Nessa história a gente encontra conflitos familiares, um homem rico e duro com as suas filhas, ódio entre a madrasta e as suas enteadas, além de um crime que pode ter uma solução muito simples ou tão complexa que deixaria qualquer fã de Sherlock Holmes perplexo. Ao longo dos anos surgiram muitas especulações e possíveis versões para explicar o que aconteceu naquela casa em 4 de agosto de 1892. Porque vocês sabem, né? Uma pergunta sem resposta atiça a nossa curiosidade. Faz com que a gente fique horas e horas e horas imaginando as possíveis soluções para o caso. Não é à toa que o nosso grande mistério literário, Capitu traiu ou não o Bentinho, continua levantando discussões até hoje. E você pode botar aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou gostar de saber. E no caso de Lizzie Borden, em que os assassinatos foram tão violentos que certas pessoas especularam a possibilidade de o Jack Estripador ter viajado para a América, existem contradições e perguntas que permanecem em aberto até hoje, deixando espaço para todo tipo de interpretação. Mas antes de entrarmos nos assassinatos propriamente ditos, vamos começar contando quem são os envolvidos no crime. Ou, como eu gosto de dizer, antes de começarmos com a ação dessa peça, vamos trazer os atores para o palco. A família Borden era formada pelo casal Andrew e Abby e também pelas filhas do primeiro casamento do Andrew, a Emma, que tinha 41 anos, e a Lizzie, de 32. O Andrew era um homem muito rico. Ele tinha uma empresa que fabricava e vendia itens de grande necessidade feitos de madeira, como móveis e caixões. Além disso, ele era presidente de um banco e proprietário de terras agrícolas e de um prédio comercial no centro da cidade. Só que tinha um detalhe: o Andrew não era nascido numa família de grandes posses. Pelo contrário, ele era muito pobre e conseguiu ganhar a sua fortuna ao longo da vida com muito esforço. E isso, na sociedade da época, não era uma coisa lá muito bem vista, porque as pessoas valorizavam mais o dinheiro que vinha de berço. Então o Andrew se sentia meio inferiorizado apesar de ter muito, mas muito dinheiro. O Andrew tinha 2 filhas do seu primeiro casamento, e a mãe das meninas faleceu muito cedo devido a uma doença, quando a mais velha tinha apenas 12 anos e a mais nova tinha 3.
E como a Lizzie perdeu a mãe muito cedo, ela cresceu com um relacionamento muito próximo da sua irmã Emma. Daí, 2 anos depois da morte da primeira esposa, o Andrew se casou com a Abby, uma mulher de 37 anos que nessa época já era considerada uma solteirona. Uma mulher que, entre muitas aspas, ninguém queria. E, pra piorar, ela ainda vinha de uma família pobre. Mas o Andrew não se importou com nada disso. Na verdade, o que ele queria mesmo era uma pessoa para administrar a casa e cuidar das filhas dele. Então, a relação dos dois não era assim um conto de fadas. Tava mais para um acordo prático. Ele fornecia para ela uma vida bem mais confortável do que ela poderia sonhar e ela cuidava de tudo. A chegada da madrasta não deixou a Emma lá muito satisfeita, mas a Lizzie, que tinha só 5 anos na época, aceitou super bem. Porém, com o tempo, as enteadas passaram a detestar a madrasta e o relacionamento entre as três era bem frio. Em 1892, o ano das mortes, a família morava na Second Street, que ficava num bairro de classe média perto da área comercial da cidade. E esse local de moradia era bem estranho se a gente considerar a renda da família, porque em Fall Rivers, a área nobre onde ficavam os casarões e as mansões era na parte mais elevada da cidade, que era chamada de The Hills, ou as Colinas. Mas, apesar dos Borden terem muito dinheiro, a família não vivia no luxo que a gente imaginaria. Muito pelo contrário, o Andrew tinha muito medo de gastar demais e perder todo o seu rico dinheirinho. Então, ele acabava submetendo a família a desconfortos desnecessários, como não ter água encanada, nem iluminação a gás ou aquecimento, numa época em que as casas das pessoas ricas já contavam com essas coisas. Nem preciso dizer que essa postura do Andrew de gastar apenas o mínimo possível levava ele a ter conflitos constantes com as suas filhas, porque elas queriam poder ter coisas legais, comprar bons vestidos, fazer viagens, morar numa casa confortável e bonita. Essas vantagens que o dinheiro pode proporcionar. Além disso, naquela época havia uma segregação muito clara entre as pessoas que moravam na parte alta da cidade e o restante que era tratado meio como povão, a plebe ali. Então, por mais que a família Borden tivesse grana para frequentar os mais altos círculos sociais, a Emma e a Lizzie eram excluídas socialmente e não eram muito bem vistas no meio da elite. Daí, como se as coisas estivessem muito bem entre eles, em 1887 o Andrew resolveu comprar uma casa para a irmã da Abby, que ia se casar e não queria morar de aluguel. As filhas olharam e falaram: "Ah, lindo, pai, lindo! Muito bonita a sua generosidade, enquanto a gente fica aqui vivendo apenas com o necessário. Você tá achando que o quê? Que a gente é o Balu, né? Que é o necessário, somente o necessário. Que o extraordinário é demais." Complicado, né, gente? Percebendo a reação das filhas, o Andrew então passa uma propriedade para o nome delas. Mas a essa altura dos acontecimentos o dano já estava feito. O ressentimento e a hostilidade alugaram um quartinho naquela casa modesta de uma família rica. Tanto que, a partir daí, tanto a Emma quanto a Lizzie cortaram completamente relações com a madrasta e só falavam com ela se a madrasta fizesse uma pergunta direta. E as irmãs também passaram a fazer refeições separadas do pai e da madrasta. Aquele clima bacana, né? De pessoas que se odeiam, mas vivem sob o mesmo teto, coisa linda. Mas, além do casal Borden e das filhas, havia uma outra moradora da casa. Era a Bridget Sullivan, uma empregada imigrante da Irlanda que tinha 26 anos. E no dia do assassinato tinha também o tio John, que era o irmão de Sarah, a primeira esposa do Andrew, que estava passando uns dias ali com eles. O verão de 1892 estava sendo insuportavelmente quente e todo mundo estava incomodado com o calor. Mas, apesar disso, o dia começou bem normal. A empregada serviu o café da manhã de todos, menos a Emma, que estava fora da cidade visitando uns amigos. Depois do café da manhã, o Andrew saiu para tratar de negócios do centro por volta de 8h30. O tio John também saiu dizendo que ia visitar alguns parentes. A Bridget foi pro lado de fora lavar as janelas, apesar do calor infernal que estava fazendo, e dentro da casa ficaram a Lizzie e a Abby. Algum tempo depois, por volta das 10h45, o Andrew voltou da cidade e perguntou para Lizzie onde estava a madrasta. Ela respondeu que a madrasta tinha saído porque tinha recebido um bilhete dizendo que uma amiga dela estava doente e que precisava de ajuda. O Andrew acreditou e foi deitar para tirar um cochilo sozinho na sala até a hora do almoço. A Bridget, que estava trabalhando no sol escaldante, começou a se sentir mal e foi para o quarto para deitar um pouquinho também para descansar. Às 11h45 ela foi acordada pelos gritos da Lizzie vindo do andar de baixo. Desesperada, a empregada desce as escadas e se depara com uma cena tétrica. Seu patrão continuava deitado no sofá da sala, porém, o seu rosto estava completamente desfigurado. A Lizzie estava gritando desesperada que alguém tinha matado seu pai.
A empregada correu para chamar o médico, embora não tivesse mais nada que o médico pudesse fazer naquela altura. E só quando a Bridget voltou foi que ela resolveu procurar pela Abby, porque, teoricamente a Abby tinha saído para visitar uma amiga. Ao chegar no andar de cima, a empregada se deparou com a sua patroa morta no quarto de hóspedes e envolta por uma poça de sangue seco. A polícia foi chamada e começaram as investigações preliminares. O que mais intrigava os policiais naquele momento era como o assassino conseguiria ter cometido 2 crimes sem chamar a atenção da Lizzie e da Bridget. Isso porque, como o sangue da Abby já estava seco, significava que ela já tinha mais de 1 hora que tinha sido morta. E o Andrew, pelo contrário, estava com sangue fresco cobrindo o que sobrou do seu rosto. Logo, a gente chega à conclusão de que se o assassino fosse alguém de fora, ele ia precisar fazer toda uma maratona ali. Primeiro, ele ia precisar subir para o 2º andar, sem ser visto por ninguém, matar a Abby e se esconder em algum lugar da casa que não era lá muito grande, Lembra, A casa era pequena. E ficar esperando o Andrew chegar da rua para então matá-lo. Depois ainda teria que sair sem ser visto por ninguém. E essa seria uma tarefa e tanto, se o assassino fosse uma pessoa de fora. Mas se não fosse, aí as coisas já ficavam bem diferentes. Então, os policiais fizeram aquela pergunta clássica. Onde você estava no momento do crime? A Bridget disse que estava do lado de fora lavando as janelas a manhã toda e que depois foi se deitar. Enquanto a Lizzie contou que estava no celeiro procurando pesos para iscas de pesca, mesmo que com o tempo quente que vinha fazendo, não fosse muito natural que as pessoas fossem pescar. É aquele tipo de desculpa meio cachorro comendo uma dever de casa, Isso aí. Nem preciso dizer que a imprensa foi à loucura, e começaram a noticiar diariamente todos os detalhes que eles sabiam sobre o caso e muitas especulações também. A imprensa ficou assombrada com a possibilidade de uma mulher de uma família rica ter cometido um crime daqueles. Querido, se vocês soubessem. Era outra época, Enfim. Inclusive, esse caso foi um dos primeiros crimes a serem fotografados nos Estados Unidos. Por isso, e por toda a repercussão do caso, é bem fácil encontrar fotos na internet dos corpos. O que eu, sinceramente, não recomendo, que são imagens bem fortes. Desnecessário, sabe? Bom, mas as investigações continuaram e os policiais descobriram que o Andrew tinha algumas pequenas desavenças com pessoas da cidade, mas não encontraram nada grande o suficiente para incitar um homicídio brutal com 40 machadadas. Então, diante das circunstâncias que envolviam os crimes, eles prenderam Lizzie Borden. O julgamento começou em junho do ano seguinte. E não se falava de outra coisa. Os jornais noticiavam que aquele era o julgamento do século. O júri era composto completamente por homens, porque naquela época as mulheres não tinham o direito de participar dos júris. Os argumentos da acusação se basearam em algumas evidências que, segundo eles, não deixavam margem de dúvidas. Para começar, tinha um relacionamento ruim entre a Lizzie e a madrasta, que era uma das coisas que todo mundo sabia. E, durante os testemunhos, a Lizzie deu algumas informações conflitantes. Tipo, teve uma hora que ela disse que estava no celeiro procurando os pesos para iscas de pesca, e em outra ela disse que estava comendo peras que tinha colhido no quintal. E essas contradições vão levantando suspeitas. Tinha também os conflitos por causa de dinheiro, que a Lizzie e a irmã costumavam ter com o pai, e ela podia ter matado por causa da herança, que era enorme. Mas também tinha um outro elemento que colocava uma aura de culpada na Lizzie. No dia anterior das mortes, ela tinha ido a uma farmácia e tentado comprar ácido prússico, que é uma forma diluída de cianeto de hidrogênio, que era um veneno indetectável na época. O farmacêutico se negou a vender aquele ácido prússico sem receita e perguntou para ela para que ela queria aquilo, A resposta da Lizzie é a melhor. Ela disse que queria o produto para limpar um casaco de pele de foca dela que estava manchado. E nesse momento eu fico pensando, Caraca, casaco de pele de foca. Coitada da foca, gente. Coitada da foca. Mas 2. Um calor do inferno. Quem é que pensa no casaco que tá manchado no meio do verão? Ninguém pensa nisso. A gente pensa no máximo quando tá começando a esfriar. O promotor também apontou uma lacuna na investigação dos policiais, que foi o fato deles terem visto os panos meio sujos de sangue no quarto da Lizzie. Daí ela disse que era menstruação, porque naquela época, não existiam absorventes e as mulheres usavam uns paninhos mesmo. E os policiais não se preocuparam em verificar se era mesmo os panos higiênicos ou se era a roupa com que a Lizzie tinha cometido o crime. Para piorar, a Lizzie tinha sido vista queimando no fogão um vestido alguns dias depois das mortes.
Aí, quando uma vizinha perguntou por que ela estava fazendo aquilo, a Lizzie simplesmente respondeu que o vestido estava manchado de tinta e não servia mais para nada. Além disso, um ano antes tinha acontecido um roubo na casa dos Borden. Alguém entrou na casa sem ser visto e levou os pertences apenas do quarto da Abby e do Andrew. Foram roubados um relógio e um cordão de valor sentimental para Abby, além de $80 em dinheiro. Na época do roubo, o Andrew meio que dispensou a polícia como se ele já desconfiasse que tivesse sido a própria filha quem tinha cometido o crime e não quisesse que todo mundo descobrisse o que tinha acontecido. Foram esses os argumentos da acusação. A defesa também explorou as lacunas do caso e argumentou que a Lizzie não teria força suficiente para cometer os crimes sozinha. E que, mesmo se tivesse, provavelmente não teria conseguido sem um cúmplice. Porque a polícia estimou que houve um intervalo de 8 a 13 minutos entre o assassinato do Andrew e o momento em que a Lizzie gritou pela Bridget. Nesse momento, não havia nenhum vestígio de sangue em seu corpo, nas suas roupas, e sem contar que ela também precisaria lavar a arma do crime e esconder um machado no porão. Então, a defesa alegou que seria um espaço muito curto de tempo para que ela fizesse tudo isso. Além disso, tem a questão de que a polícia identificou como a arma do crime, um machado encontrado no porão. Ele estava sem nenhum vestígio de sangue e com o cabo quebrado. A polícia presumiu que o cabo tinha se partido durante os assassinatos, mas nunca foi capaz de encontrar o pedaço do cabo que estava faltando. Por fim, o advogado da Lizzie destacou que os promotores não apresentavam nenhuma prova irrefutável que ligava a acusada às mortes. Para ele, a polícia tinha apenas evidências circunstanciais e estavam tentando jogar a culpa na Lizzie para abafar a incompetência dele de encontrar o verdadeiro assassino. O julgamento durou uma semana, mas os jurados levaram apenas 1 hora para chegar ao veredito final. Lizzie Borden foi declarada inocente. Lizzie foi libertada da prisão depois do julgamento e herdou, junto com a sua irmã, a fortuna do pai. Algumas semanas depois, ela comprou uma casa onde? Onde? Vou deixar para você adivinhar. Sim, na parte rica da cidade, e se mudou para lá com a irmã. Mas, mesmo sendo inocentada, as pessoas da cidade ainda se lembravam muito bem da acusação e ela sempre foi vista como a assassina que escapou da lei porque o júri não acreditou que uma mulher seria capaz de cometer um crime tão sangrento. Mas a Lizzie não estava nem aí para a opinião dos outros. Ela começou a viver a vida que ela sempre quis, com muitos passeios, roupas caras, festas e idas ao teatro. A Lizzie ficou muito amiga de uma atriz de teatro chamada Nancy O'Neill, que passou a frequentar a casa dela. E dizem que a Lizzie e a Nancy eram mais do que amigas, mas também não se tem nenhuma prova disso. De qualquer forma, a irmã mais velha da Lizzie, a Emma, desaprovava essa amizade e se mudou logo depois. As duas nunca mais se falaram e a Lizzie, que agora se chamava Lisbeth, morreu de pneumonia em 1927. A grande ironia é que seu corpo foi enterrado no jazigo da família, bem ao lado do pai e da madrasta. Essa história podia ter terminado aqui, se não fosse aquela coisa que eu falei lá no início sobre a nossa necessidade de encontrar explicações para os mistérios do mundo. Então, como o caso da Lizzie Borden é um daqueles que deixam a gente pensando no que de verdade pode ter acontecido naquele dia, muitas teorias foram criadas a respeito. Então bora lá que tá na hora da gente examinar junto as principais teorias sobre quem realmente matou Andrew e Abby Borden. Teoria número 1. Uma pessoa de fora. Talvez o ponto que mais levante discussões a respeito desse caso seja a ausência de sangue no corpo e nas roupas da Lizzie quando ela chamou a empregada Bridget, minutos depois da morte de seu pai. Considerando a natureza brutal dos assassinatos, o sangue das vítimas obviamente espirraria no assassino. Claro que existe a possibilidade da Lizzie ter cometido os crimes e em seguida ter trocado de roupa. Nesse caso, as roupas sujas de sangue poderiam ser os panos encontrados pela polícia no quarto da Lizzie, e que eles nunca analisaram porque ela disse que eram panos de menstruação. Ainda assim, não ia ser fácil se livrar de tanto sangue tão rápido. E a ausência de sangue nas roupas da principal suspeita faz surgir a teoria, de que uma pessoa de fora da casa poderia ser o responsável. Em um de seus depoimentos, a Lizzie afirmou ter visto um homem de olhos arregalados rondando a casa. E alguns dos seus vizinhos também disseram ter visto um homem estranho pelas redondezas. Mas, como ninguém foi capaz de fornecer uma boa descrição desse homem misterioso, ele acabou sendo descartado pela polícia. E aí surge a pergunta: será que a polícia não foi rápida demais em descartar essa possibilidade? Teoria número 2. A cumplicidade de Bridget. É difícil imaginar que a Lizzie tivesse tempo de se limpar e de se livrar das evidências sangrentas dos crimes sem chamar a atenção de ninguém, inclusive da empregada.
Mas a história fica bem diferente se considerarmos que a Bridget poderia ser uma cúmplice da sua patroa. Para a teoria da cumplicidade, existem duas explicações. A primeira seria que tanto Lizzie quanto Bridget nutriam um ódio profundo pelo casal e as duas tinham decidido se livrar deles. A outra explicação vem de um rumor nunca confirmado de que a Lizzie e a Bridget seriam um casal. Com isso, surgem especulações de que a Abby podia ter flagrado as duas juntas e ter ameaçado contar para o mundo. Por isso, a Lizzie teria matado a madrasta e a morte do pai não chega a ser completamente justificada nessa teoria, mas pode ser um desdobramento do primeiro assassinato, né? Depois de se ver livre da madrasta que tanto a incomodava, Lizzie pode ter pensado em dar um passo além e se livrar do pai junto. De toda forma, a Lizzie pode ter contado com a ajuda da Bridget para se livrar das evidências. Após a descoberta do corpo do Andrew, a Bridget, teoricamente, correu para chamar um médico da família. Mas nada garante que ela foi diretamente à casa do médico. Ela podia facilmente ter se livrado do vestido ensanguentado de Lizzie e até mesmo da arma do crime antes que qualquer pessoa de fora da casa soubesse do ocorrido. Teoria número 3. O tio John. John Morse, o irmão da primeira esposa de Andrew, também esteve na casa naquela manhã. Embora ele tenha saído cedo, nada o impediria de ter voltado sorrateiramente para cometer os crimes. Durante as investigações, ele foi descartado como suspeito por causa de seu álibi de que estaria do outro lado da cidade. Porém, esse álibi foi desmentido anos depois e o paradeiro dele na hora dos crimes é incerto. Além disso, o John era açougueiro e carregava consigo constantemente um cutelo que poderia muito bem ser a arma do crime. O ponto fraco dessa hipótese aí é o motivo, né? Porque ele não estava na lista de herdeiros e nem tinha conflitos relevantes com o casal assassinado. Então, por que o John mataria os dois, né? Essa é uma pergunta que deixa essa teoria um pouco mais frágil. Teoria número 4. Um filho fora do casamento. Essa aqui é a minha teoria preferida e tem um livro, inclusive, que defende essa teoria. Eu vou deixar o nome aqui na descrição. Segundo essa linha, Andrew Borden teria um filho fora do casamento chamado William, de 26 anos na época dos assassinatos. Lembram do homem de olhos arregalados que a Lizzie alegou ter visto perto da casa? Esse homem pode ter sido William, o filho que nunca foi devidamente reconhecido pelo patriarca dos Borden, embora toda a família soubesse de sua existência. A teoria é de que William estaria tentando extorquir dinheiro do seu pai rico e se desentendeu com a Abby, matando-a durante a discussão. Segundo essa teoria, William teria um ódio antigo da Abby por ela ter, entre aspas, tomado o lugar da mãe dele, que deveria ser a pessoa que estaria casada com Andrew Borden. Depois de matar a Abby, William teria esperado que o pai voltasse para casa e discutido com ele também. O Andrew teria dispensado o filho sem lhe dar nenhum dinheiro e ido se deitar no sofá, ignorando o fato de que sua esposa já estava morta no andar de cima e do risco que ele mesmo corria. William teria então desferido as machadadas que mataram seu pai e fugido. Ainda segundo essa teoria, Lizzie, Bridget e Emma não denunciaram William para protegê-lo. Assim, William sumiu no mundo e as irmãs Lizzie e Emma ficaram com toda a herança sem precisar dividir nada com o meio-irmão. É uma teoria que junta vários elementos. Um homem misterioso, um motivo financeiro e ainda explica por que a Lizzie nunca revelou completamente tudo o que teria acontecido naquele dia. Eu acho interessante. Então, qual a sua conclusão depois de analisar essas teorias? A Lizzie Borden é ou não culpada? Ela teria contado com a ajuda da Bridget Sullivan para cometer os crimes? Ou será que um estranho, talvez até o meio-irmão desconhecido, foi o responsável pela tragédia? A gente não tem uma resposta definitiva, infelizmente. E os assassinatos do Andrew e da Abby Borden nunca foram efetivamente solucionados. Por mais que a Lizzie Borden tenha sido a única acusada, não existe uma confissão, nem provas irrefutáveis que a conectem aos crimes. Tudo o que existem são evidências circunstanciais e muitas especulações. A história de Lizzie Borden, seja ela culpada ou não, gerou tanta comoção e interesse que foi criada uma rima infantil que não tem nada de fofinha. Traduzindo, fica mais ou menos assim. Lizzie Borden pegou um machado e acertou sua mãe 40 vezes. Quando ela viu o que tinha feito, acertou o pai 41. Lindo, né, gente? Muito lindo. Aliás, tem umas músicas infantis por aí, né, que me deixam pensando, tipo, Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Aí me fala como é que a criança vai dormir depois que você ameaçou ela, que a Cuca vem pegar ela, gente. Mas, né? E tem hora que eu fico pensando, né, que é legal a gente banir esses negócios mais arcaicos e investir nos negócios mais leves, né? Galinha pintadinha, mundo bita, sei lá, patati patatá. Não tô inteirada.
Mas, por outro lado, talvez seja porque a gente cresceu ouvindo esse tipo de música, e com Boi da Cara Preta e outras coisas desse tipo, que a gente hoje seja fã de True Crime, né? Talvez até não seja uma coisa ruim de tudo. Se você ficou tão fascinado quanto eu com esse mistério e quer mergulhar ainda mais fundo no caso da Lizzie Borden, eu tenho umas recomendações de filmes e séries que vão te transportar diretamente para aquele verão escaldante de 1892. Primeiro tem o filme Lizzie, de 2018, que aborda muito mais a vida familiar e a possível amizade ali, que deve ser algo mais, entre a Lizzie e a Bridget. Esse filme está disponível para ser alugado no YouTube, na Apple TV e no Amazon Prime. Tem também A Arma de Lizzie Borden, de 2014, com a Christina Ricci no papel principal. Esse aqui é mais centrado no julgamento em si e em como a imprensa transformou esse caso num verdadeiro circo. Esse filme também está disponível para aluguel no YouTube, Prime Video e Apple TV. Mas olha, se você curte uma versão mais fantasmagórica do caso, porque eu particularmente adoro quando o sobrenatural se mistura com True Crime, tem o episódio 5 da 11ª temporada de Supernatural. Aqui, os irmãos Winchester investigam uma série de assassinatos que acontecem em um hotel que era a antiga casa de Lizzie Borden. Esse episódio é maravilhoso e, pra você saber, realmente existe uma pousada onde era lá a casa da Lizzie Borden. Se você estiver por aí de bobeira, quem sabe, né? Eu, particularmente, adoraria conhecer porque, né, vai que realmente o lugar é assombrado. Nossa viagem de hoje terminou, mas há ainda tantos mistérios a explorar que nos encontraremos de novo daqui a 15 dias. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários qual a teoria que você acha mais provável sobre esse caso. A Lizzie foi realmente a assassina ou outra pessoa cometeu os crimes? Nos vemos em breve, passageiros. Até lá, lembrem de deixar a luz acesa.